Estamos acompanhando a terceira série de debates eleitorais do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral à Distância, que é uma promoção da FMP e a EGERS. Vamos conversar com o presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Dr. Davi Medina, que vai nos falar a respeito desta palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que falou sobre a judicialização na política e a politização do judiciário. Doutor Medina, que sucesso que foi esta palestra? Grande sucesso, uma palestra extremamente esclarecedora sobre um dos grandes temas de debate na atualidade, que é o papel do Poder Judiciário na democracia, que muitos têm chamado como ativismo judicial ou politização do Poder Judiciário, e que veio, no dia de hoje, através desta palestra do ministro Alexandre de Moraes, recebeu um esclarecimento, um enfoque totalmente diferente, um enfoque rico, um enfoque que trouxe aspectos históricos, aspectos do constitucionalismo europeu, do constitucionalismo norte-americano, e que certamente enriquecem muito a nossa compreensão sobre o tema. O ministro Alexandre de Moraes, que também é professor, um grande constitucionalista, eu disse aqui no encerramento que nós tivemos sorte, nós convidamos o ministro para vir e ele trouxe junto o professor para nos dar uma aula de doutorado num curso de pós-graduação com a didática de um professor de um curso preparatório, que é onde ele começou sua carreira lá como professor. Então foi um evento extremamente enriquecedor para todos os profissionais do direito. Este curso, intitulado Princípios e Práticas, é inédito no Brasil? Esse é um curso inédito no Brasil, na modalidade do ensino à distância, porque ele concilia, na verdade, a atividade prática com todo o ferramental teórico que o profissional que atua na justiça eleitoral, que atua com direito eleitoral, precisa ter. E ele tem aspectos que servem para todos aqueles que se propõem a estudar o direito eleitoral. Embora sendo um curso de nível de pós-graduação, hoje nós tínhamos aqui inúmeros acadêmicos de direito que aproveitaram as informações que foram fornecidas, justamente porque hoje o direito eleitoral é um ramo do direito que envolve a vida das pessoas, na medida que nós estamos nos aproximando das eleições, na medida que existe hoje todo um debate em torno da atuação política no Brasil. Então realmente é um curso inédito, sim, e é um curso que nós queremos que seja, que alcance toda a comunidade jurídica brasileira. Ok. Irão continuar, com certeza, estas palestras com os ministros, falando sempre sobre este tema, eleições. Então, nós temos, além de toda a programação feita pela plataforma do ensino à distância, nós temos também essas atividades que são presenciais, mas que também estão disponíveis. Fazem parte do curso. Fazem parte do curso e disponibilizadas também para aqueles que nos assistem na plataforma de EAD. Muito obrigada e cumprimentos. Sempre é um sucesso essas palestras que estão sendo realizadas. Eu que agradeço e agradeço o Momento Jurídico por estar aqui fazendo a cobertura deste evento. Um grande abraço. Temos a honra de receber o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que está aqui no Ministério Público para ministrar uma palestra para os acadêmicos do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral à Distância da FMP. Qual a importância deste tema que o senhor vai agora realizar a palestra, que é judicialização da política e politização do judiciário? Hoje esse é um dos temas mais importantes, principalmente as proximidades de uma eleição geral, eleição presidencial, de senadores e governadores, para que nós não confundamos o que é exatamente a função da justiça, principalmente da justiça eleitoral, e o que é a discricionariedade política. A justiça eleitoral e a justiça como um todo vem contribuindo para a lisura das eleições, vem contribuindo para o engrandecimento da democracia e da cidadania, mas é sempre importante, a partir de uma autocontenção, não ingressar no debate político propriamente. Então, essa diferenciação entre o que é a justiça, mesmo a justiça eleitoral, e o que é a política, talvez hoje seja um dos temas mais importantes no Brasil. Na sua avaliação, a judicialização ocorre para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos? Quem judicializou
várias questões políticas não foi a justiça, foi a própria Constituição. A Constituição ampliou os direitos fundamentais, colocando inclusive os direitos políticos e de cidadania dentro dos direitos fundamentais. Agora, é importante que se tenha um limite para que a justiça seja o árbitro das eleições e não um ator político nas eleições. E este fenômeno da judicialização, na sua avaliação, nós estamos então no século do Poder Judiciário? Sem dúvida, já no final do século passado havia uma grande discussão que o próximo século, que é esse, seria o século do Poder Judiciário. Assim como o século anterior foi o século dos parlamentos, agora seria o do Judiciário, mas sempre com equilíbrio, sempre com respeito aos demais poderes e com uma única missão, ou talvez com a mais importante missão, que é a garantia dos direitos fundamentais. Muito obrigado pela sua atenção, uma ótima palestra. Foi um prazer tê-lo no Momento Jurídico. Eu que agradeço, obrigado. Registramos a presença do desembargador Carlos Marchionati, presidente do TRE-RS, aqui também prestigiando esta grande palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que o senhor pode nos falar a respeito da importância desta palestra para todos os acadêmicos, todos que assistiram com muita atenção? É verdade. Este é um ano de eleição geral. E este tema que o ministro abordou hoje, o ministro Alexandre de Moraes, que é um professor da Faculdade de Direito há décadas, é um jurista brilhante, tem doutorado na USP, a famosa Faculdade de Direito de São Paulo. Mackenzie. E é professor na Mackenzie. O doutorado dele é na USP e é professor na Mackenzie. E neste tema, que é o tema que hoje domina o país, é a preocupação de todos, a relação entre os poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. As instituições devem funcionar bem. As instituições funcionando bem, o país ganha. E foi isso que o ministro veio hoje falar aqui e falou de uma forma encantadora. Desembargador, a judicialização na política significa o deslocamento do polo de decisão que tradicionalmente cabia aos poderes legislativo e executivo? Foi um dos pontos que ele bateu aí. Foi. O ministro fez um retrospecto histórico também, que no tempo do Império, quem exercia esse poder moderador era o imperador. Com o tempo, isso foi se alterando. O Supremo Tribunal Federal, na época, não era um tribunal constitucional, e isto foi também se alterando, até que, em 1988, na Constituinte de então, esta relação entre os poderes foi modificada pela regulamentação constitucional. E hoje há um equilíbrio, mas ainda não o equilíbrio que todos nós queremos, entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O que, lamentavelmente, ocorre hoje é um enfraquecimento do poder legislativo. O poder executivo está fortalecido, o poder judiciário está fortalecido, o poder legislativo precisa melhorar. Muito obrigada, foi uma satisfação revê-lo, um grande abraço. Realmente, muito obrigado, a satisfação é minha. Dr. Fábio Sbardelotto, diretor da Faculdade de Direito da FMP, também está aqui, presenciou esta palestra que foi muito enriquecedora para todos os acadêmicos presentes, não é? Deste curso de pós-graduação em Direito Eleitoral à Distância da FMP. Sim, Rejane, foi uma palestra brilhante,
espetacular. Olha, não haveria adjetivos para traduzir de forma completa a grandiosidade desse momento para a FMP. A presença do ministro Alexandre de Moraes por si só já é significativa, é um dos expoentes hoje do Judiciário Nacional, um grande ministro, tem se revelado, apesar de seu pouco tempo no tribunal, com posições firmes, claras. A exposição dele foi didática, foi profunda, histórica. Quer dizer, eu acho que hoje todos estamos muito engrandecidos, crescemos muito e felizes com esse evento de muito sucesso, plenário cheio, não é? Lotado. Lotado. Então eu acho Não que poderia ser diferente, não é, doutor Fábio? sim, os nossos eventos têm sido assim. E a sociedade gaúcha ganha com a presença de um jurista do maior renome nacional e até internacional que fez a deferência de estar conosco na FMP, prestigiando a nossa instituição, junto com a Escola do Direito Eleitoral, para esse curso tão importante que é o Direito Eleitoral pós-graduação. Principalmente quando estamos vivendo no século, não é, do judicialismo, como bem disse o ministro. Claro, esse é o tema do momento também. Toda essa crise em vários ambientes que o Brasil vive tem exigido do Judiciário, do Ministério Público, das instituições da Justiça, uma atuação muito proativa, que desagrada sim, mas é provocada e é necessária. Então o ministro expôs muito bem a quantidade, a dosimetria, a ponderação que deve existir nesta atuação proativa sim do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público nas questões sociais, nas questões eleitorais e todas aquelas que chegam, que ocorrem ao Judiciário. A FMP, juntamente com a EGERS, está de parabéns por esta grande iniciativa. E os acadêmicos, não é, saem sempre fortalecidos, com certeza. Cumprimentos. Claro, nós também que agradecemos e esse é o momento para a sociedade gaúcha e brasileira, que se pode ter um curso de especialização em direito eleitoral num ano de eleições. Exatamente. Cumprimentos. Um abraço. Outro, muito obrigado pelo espaço. Os 10 primeiros inscritos para esta palestra do ministro do STF, Alexandre de Moraes, estão aqui comigo duas, representando os 10, para virem aqui, conhecerem pessoalmente, não é? E tirar fotos e receber o autógrafo no livro do ministro, que é Direito Constitucional, que vem a ser assim, um apanhado de tudo que ele falou aqui, mais um pouco. Tiene e Caroline, o que tu tens a nos dizer a respeito desta palestra que terminou agora? Uma palestra de pós-graduação que foi aberta para os acadêmicos de direito e que foi muito enriquecedor no geral, né? E ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o ministro e ter o livro autografado foi... E a foto? E a foto. E as fotos. A Tiene, que tens a nos dizer então da importância desta palestra para os acadêmicos, né? Vocês duas representando os acadêmicos. Da mesma forma que a Caroline citou, é muito enriquecedor para a gente, né, da graduação, poder ouvir as palavras do ministro, conhecer ele pessoalmente, alguém que é tão importante dentro do mundo do direito, né, do mundo acadêmico. Então foi uma honra, com certeza. E poder ganhar o livro, principalmente. Cumprimentos às duas então. Muito obrigada.